Olá, eu tô aqui para mais um podcast, iniciando aqui o nosso capítulo 4. E esse capítulo 4, ele se chama Curas Mentais nos Tempos Antigos. E é bacana que o autor aqui ele começa a trazer muitas histórias antigas, histórias bíblicas, ou também histórias que ele mesmo conta, que tem na família dele, trazendo essa abordagem mais bíblica, né? Que tem essa história bíblica. E assim, uma coisa que eu já falei nos outros capítulos, mas eu reforço aqui, é que esse livro não tem nada a ver com religião, tá? É muito diferente de religião. Aqui a gente trata muito o eu profundo, o eu do subconsciente, aquilo que está no teu íntimo. Digamos que é uma questão espiritual. Se for no sentido literal da palavra religião, que é religare, que seja religar, aí faz um pouco mais de sentido, porque você se religa ao teu eu mais profundo, ao teu eu espiritual, ou à energia celestial, à energia do universo, ou Deus. Aí vai depender da tua crença e do que você acredita, de qual religião você segue. Independentemente disso, isso dá certo. Independente. Porque basta que você acredite que a sua mente subconsciente dê uma ordem para a sua mente subconsciente para que aquilo torne-se realidade, para que aquilo torne-se real. Entende? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre essas curas, independente de religião, mas trabalhando uma questão mais espiritual, uma questão mais de eu profundo, de cura do nosso subconsciente, beleza? Que é aquela força que a gente tem lá no nosso íntimo. E ele começa falando aqui sobre aquelas pessoas que não conseguem uma cura no médico e tal, vão no médico e não conseguem se curar. E elas vão para se tratar com aquelas pessoas através da reza, através de curandeiros, e muitas das vezes elas se curam através disso. E aí que tá, por que essas pessoas se curam nisso? Porque elas acreditam. Porque elas acreditam que aquilo é a cura, que ali está a cura. Mas aí entra a questão. Ela acreditou que aquilo era a cura. Ela deu um comando, conscientemente, ela deu um comando para o seu subconsciente, uma ordem, e aquilo se tornou realidade. Porque ela de verdade acreditou naquilo. E tem uma passagem aqui, que ele fala alguns relatos bíblicos, né, do uso de poderes do subconsciente. Ele tem uma passagem bíblica que diz mais ou menos assim. Eu vou ler aqui pelo livro. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos a Jesus, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe os cegos: sim, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E os cegos abriram-lhe os olhos, agora enxergando, porém Jesus os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E olha que bacana, tem duas coisas bem bacanas aqui nessa passagem. Uma é que ele diz assim: credes que eu posso fazer isso? Jesus pergunta às pessoas que ele curou, que eram cegas: credes que eu posso fazer? Quando ele diz isso, conscientemente, ele está dizendo para as pessoas se elas acreditam nisso. Você acredita que eu posso te curar? E eles acreditaram. Então, conscientemente eles acreditaram e deram um comando para o teu subconsciente, e o subconsciente acreditou nisso, tornando-se aquela cura real. E aqui tem uma outra passagem bíblica que diz assim: creiam. Eu vou até ler a passagem aqui para fazer mais sentido. Que diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, assim receberão.
Ou seja, pedindo e acreditando agora que aquilo é real, assim como Jesus fez essa pergunta, vocês creem nisso? Então, pedindo, credes que receberam, que já recebeu, assim vocês receberão. Então, agora, a consciência está no agora. Se eu acredito que isso é real agora, isso vai acontecer. E ainda continuando aqui a passagem onde Jesus cura os cegos, tem uma outra coisa aqui que faz muito sentido, que ele diz assim: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E qual uma das explicações dele falar isso, para que ninguém saiba? Porque assim, quando esses cegos foram lá, eles acreditavam que Jesus poderia dar a cura para eles. E se porventura eles fossem em outros lugares falarem que eles foram curados e tal, as pessoas poderiam duvidar dessa cura. E quando essas pessoas duvidassem dessa cura, as pessoas que foram curadas poderiam ter essa dúvida. Poxa, será que foi isso mesmo? Será que ele me curou? Será que nessa dúvida, conscientemente você está dando um comando para o teu subconsciente? E se tem dúvida, ansiedade, medo, isso já não pode mais ser realidade. Então, se eles fossem cegos, se eles não fossem cegos e daí contassem e tivessem essa dúvida de que poderiam curar, eles poderiam voltar a ser cegos. Ou não só isso, mas poderiam acontecer outras coisas com essa dúvida que poderiam tirar essa cura, entende? Então, quando Jesus fala isso, uma das explicações é justamente essa. É que assim, quanto mais a gente conversa com algumas pessoas e quanto mais isso fica no nosso consciente, depois passa para o subconsciente, fica se alimentando medo, ansiedade, insegurança, que aquilo não é real. Então aí fica uma dúvida, uma questão para você. O que você tem alimentado no seu subconsciente? O que você tem ordenado para ele? O que você tem passado para ele? Porque se você realmente acredita nisso, na dúvida, no medo, na insegurança, isso está passando para o teu subconsciente e é isso que vai ser passado no seu dia a dia. Então por isso que é importante estar consciente do que você tem passado para o teu subconsciente. E uma história aqui que vale a pena falar o autor fala que é uma história que aconteceu na tua família mesmo. Diz que um pai de um amigo estava muito doente, tinha uma doença muito grave. E o filho contou uma história para o pai dizendo assim: olha pai, eu conheci um monge e o monge me contou que ele tem um pedaço de uma cruz que cura. Essa cruz, as pessoas que tocavam nela, se curavam. E esse monge ele conseguiu ter acesso a um pedaço dessa cruz, e as histórias que ele conta, que as pessoas que entraram em contato com esses pedaços dessa cruz se curaram. E aí, pai, eu consegui que esse monge me emprestasse essa cruz, porque você tá muito doente, então você não conseguiria ir até ele. Eu consegui por um valor, e aqui ele diz, acho 500 e alguma coisa, e eu consegui, tá aqui. E o pai, acreditando nisso, tocou naquilo, fez uma oração, e adormeceu, e no outro dia o pai estava curado daquela doença. Só que o filho inventou essa história. O que ele pegou não era nem um pedaço de uma cruz, era só uma madeira que ele só levou num amigo dele lá para que pudesse deixar um pouquinho parecido com algo mais parecido com uma cruz, para que o pai acreditasse naquilo. E o pai levou a história a sério e acreditou tanto naquilo que a cura veio. Só que depois o filho não contou a história para o pai, porque se ele contasse, o pai poderia desconfiar daquela cura
e voltasse a ficar doente. Mas não foi isso que aconteceu. O autor diz aqui que o pai jamais soube da história e faleceu 15 anos depois por causa de outras coisas, já aos 89 anos de idade. Então veja o quanto é importante os comandos que a gente dá para o nosso subconsciente. E aí eu reforço, o que você tem colocado para dentro do seu subconsciente. Aí esse capítulo continua falando sobre muitos exemplos de pessoas que tiveram cura por meio da fé, né? A pessoa imagina alguma coisa, imagina que aquilo é e acredita que aquilo é realidade. Porque, como eu já disse, a dúvida, a insegurança, o medo, isso tudo traz questionamentos de que será que dá certo? Será que dá certo? Quando você duvida de que aquilo é real, de que aquilo vai dar certo, aquilo não dá. Porque para que você tenha um resultado, que você acredite que aquilo vai dar certo, é 100% de certeza. É como você ir no médico, digamos assim, um exemplo, você foi em algum lugar e você acreditou que você saía e iria sair de lá muito bem, você acreditou que aquilo iria fazer sentido para você, acreditou que aquilo ia trazer benefícios e você saiu de lá com esses benefícios que você acreditou. Então, uma das questões aqui é justamente essa: acreditar, ter fé. Porque tem uma outra coisa que eu quero ler aqui. Ele até escreveu assim: um único princípio universal de cura. E aí ele dá alguns exemplos aqui. Fala assim, ó: você desempenha funções mentais que foram diferenciadas, designando-se umas como mente consciente e outras como mente subconsciente. 2. A mente subconsciente é invariavelmente suscetível ao poder da sugestão. Isso quer dizer que o que você diga e acredite, a tua mente subconsciente ela vai acreditar naquilo. E 3, a mente subconsciente exerce controle absoluto das funções, condições e sensações do seu corpo. Ou seja, tem uma frase que a gente gosta de dizer aqui, que é: a sua mente molda o teu corpo. Ou seja, o teu corpo é a tua parte visível da mente. Isso tudo, quando você vai colocando na tua mente subconsciente algumas coisas, falando, acreditando, sentindo, teu corpo vai sentindo isso e toda a tua vida se baseia nessas crenças, né? Nessas coisas que você acredita que hoje estão no seu subconsciente. E agora a gente vai chegando ao final de mais um capítulo. E aqui, como a gente sempre tem uma recapitulação dos pontos importantes do capítulo, como o próprio capítulo tem isso, eu vou passar sobre cada um deles e explicar cada um deles e contar alguma história ou deixar isso um pouco mais claro. Antes, tem uma frase aqui que me chamou muita atenção, que diz assim: assim como o homem pensa em seu coração, ou seja, mente consciente, assim ele é, na realidade, no todo. Recapitulando, número 1, lembre-se frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. É importante isso. É importante dizer que você tem esse poder. É importante você acreditar nisso. Porque se você dá esse poder a outra pessoa, você vai ficar condicionado a outra pessoa. Então, acredite realmente que você pode. Você tem esse poder. Você pode se curar. 2. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo sua natureza. Plante a ideia, semente, na sua mente, regue-a e fertilize-a com esperança. E ela brotará. Ou seja, como a gente já disse várias vezes aqui. 3. A ideia que você tem para um livro, invenção ou peça é real em sua mente. Essa é a razão porque acredita que a tem agora. Acredite na realidade da sua ideia, plano ou invenção, e ao fazer isso ela se concretizará. Ou seja, acredite que aquilo é real. Peça algo agora, acreditando que aquilo já é verdade agora,
e aquilo se tornará realidade. 4. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior silencioso da completude, beleza e perfeição pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. Assim como a história de Jesus, ele perguntou: vocês acreditam realmente nisso? E as pessoas acreditavam. Então assim elas puderam se curar. 5. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador. Sua mente consciente pode e ela tem esse poder. Acredite. 6. Todas as doenças têm origem na mente. Nada aparece no corpo, a menos que exista um modelo mental correspondente. Ou seja, seu corpo é modelado pela sua mente. 7. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidas por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder de seu próprio pensamento. Assim como a gente já viu e você deve conhecer vários exemplos de hipnose, aquelas hipnose de palco mesmo, que a pessoa come uma maçã e o rapaz que está hipnotizando diz que é uma cebola e a pessoa sente isso na boca, ou o contrário, a pessoa come uma cebola achando que é uma maçã. E, independente, isso é uma coisa simples que eu só estou dizendo aqui, mas que os sintomas de praticamente qualquer doença, toda doença, pode ser induzido por sugestões hipnóticas. 8. Só há um processo de cura. É a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente. E 9. Seja real ou falso o objeto da sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente, e isso será suficiente. Ou seja, quando ele diz seja real ou falso o objeto da sua fé, e você obterá resultados, pode ser que, assim como a história do rapaz, do filho que encontrou o pedaço de cruz para o pai, contou aquela história de que aquilo curava e tudo, aquilo não é real. O filho inventou aquilo, mas o pai acreditou e passou aquilo para o teu subconsciente. Então, era falso, mas obteve resultados. Então, seja real ou falso objeto de sua fé, você obterá resultados. E assim, chegamos ao final de mais um podcast, nosso capítulo 4 do livro O Poder do Subconsciente. Se está fazendo sentido para você, compartilha isso com as outras pessoas, porque é muito importante a gente ter esse poder e acreditar que a gente tem o poder curador, sem entregar isso a outra pessoa. Tá bom? Valeu e a gente se vê no nosso próximo podcast. Valeu!